favor. Pasquim Pó. O programa de podcast do agrupamento de escolas Gabriel Pereira de Évora. A professora Margarida Amaral, que chefia uma das bibliotecas do agrupamento de escolas Gabriel Pereira em Évora, é vencedora da segunda edição do prémio Professor Bibliotecário, que tem como objetivo destacar o trabalho dos professores bibliotecários que, através de projetos inovadores, consolida o papel da biblioteca escolar na promoção da literacia, do conhecimento e da inclusão nas escolas portuguesas. O prémio, que é promovido pela Rede de Bibliotecas Escolares, em parceria com o Grupo Leia, foi entregue na terça-feira, 21 de outubro, suponho, a esta professora bibliotecária que põe os alunos a lerem poesia enquanto esperam para preencher o seu registro de entrada na biblioteca. Assim começa o artigo do Público. Bem-vinda, Margarida. Obrigada. Margarida, o que é que se sente quando recebemos um prémio destes? Eu estou feliz. Foi um momento esquisito, porque... Mas estavas à espera, não estavas à espera, sabias que... Quer dizer, eu sabia que ia receber um dos prémios. Nós éramos 3 finalistas. Ok. Como é que se processa isso? Então, é um prémio bianual. Num primeiro momento há candidaturas, pode ser o próprio a candidatar-se ou outra pessoa, outro professor, ou a direção, ou o coordenador interconselhio. No meu caso, eu candidatei-me. Não sei se mais alguém me candidatou, mas eu candidatei-me, porque há mais propostas do que pessoas. Portanto, pode ter acontecido, não sei. Provavelmente. Não sei. Depois, somos aceitos ou não, porque há critérios, ser professor bibliotecário há 4 anos ou mais. Pronto, e sai a lista dos nomes. Depois temos de apresentar um portfólio que reflita o nosso trabalho nos últimos 4 anos. Com vários critérios, tanto na formação, que formação fizemos, como na liderança, como na promoção da leitura, das outras literacias, a relação com a comunidade e com a família. Pronto, eu fiz um portfólio até... É um portfólio digital? É um portfólio digital, fiz no Canva. Então imagino que tenhas feito referência aos teus podcasts. Claro, que até foram muito elogiados. No outro dia, quando eu dei entrevista para o Público... dei entrevista para o Público, mas também fiz uma conversa com o jornalista Jorge Afonso na Antena 1. Aí é que foi. E eles fizeram uma surpresa. Que foi? Que foi um depoimento da Isabela Alçada. E que eu gostei muito. E uma das coisas que ela disse para ilustrar o meu trabalho foi justamente essa ideia de divulgar livros através de um podcast. Boa. Que ela achou muito atual e que eu também acho. E tens sido uma colaboradora aqui no Pasquim desde há bastante tempo, aliás, desde que isto começou praticamente. Uma das coisas que se diz neste artigo é que tu pões os alunos a lerem na fila quando estão a fazer o registro para entrar na biblioteca. Como é que isso é? Como é que se processa isso? É muito fácil. É muito fácil. Nós detectámos que havia uma quebra nas requisições, tanto para a leitura domiciliária como na leitura presencial. E, portanto, este ano adotámos medidas para contornar essa situação, ou seja, fazemos várias atividades, estamos a apostar tudo na leitura este ano, não é tudo, porque vamos ter sessões também de literacia da informação e dos média, mas estamos realmente a apostar bastante em atividades de promoção da leitura. Pronto, e eu lembrei-me que enquanto os alunos esperam, porque às vezes há fila para preencher o registro, no intervalo grande ou na hora do almoço acontece com frequência, e sobretudo quando chove, não é? E os alunos procuram mais a biblioteca. Eu lembrei-me de disponibilizar livros de poesia para eles estarem ali, em vez de estarem a conversar ou simplesmente à espera, leem um poema. E porquê a poesia?
Porquê poesia? Porque eu gosto de poesia. E porque a poesia dentro da... Sim, lê-se rapidamente também, se calhar. mais depressa. E por outro lado também há outro aspecto, é que a poesia é muito pouco procurada. Os livros de poemas. Exato. Uhum. E, então, e depois a ideia é eles escreverem uma frase ou uma palavra no tal quadro branco e têm resultado poemas muito e depois engraçados. tu é que fazes Eu faço uma composição. Uma colagem. Sim, há frases que eu não consigo pôr, há outras que ponho, outras que acrescento uma palavrinha ou outra. E a nossa ideia é conseguir, já nos candidatámos a um apoio para comprar 2 e-readers e alguns e-books, e no fim do ano vamos fazer a compilação destes poemas e publicá-la, essa compilação, nos tais e-readers para também poderem ser lidos estes poemas. Olha, sim, é uma coisa muito simples. Sim, se calhar também era interessante, já que estou aqui agora a ter a ideia, por exemplo, gravar áudio de leituras, não é? E colocar nos e-readers, porque isso é possível, não é? É possível fazer isso. Depois ajudas-me. Sim, com certeza. Bom, mas tu falaste também num aspecto que se calhar é uma preocupação tua, que é o tal decréscimo de requisições. Como é que as bibliotecas podem fazer frente a um problema desse tipo? Fazem todos os dias. As bibliotecas escolares têm essa aposta. Sim, mas é preciso ter alguma imaginação também. Está sempre à procura de recursos. É verdade, recursos e maneiras de levar os livros aos alunos, é verdade. Mas às vezes são as iniciativas mais simples que têm mais sucesso, não é? Sim. Este ano, uma colega nossa, a Cláudia Suzano, foi logo primeira ou segunda semana de aulas ter comigo e disse-me: olha, eu gostava de trazer cá os meus alunos para eles requisitarem livros para o projeto de leitura. Disse, ok, isso acontece às vezes. E eu pensei, aquilo correu tão bem, eu fiz uma espécie de aconselhamento literário de acordo com a idade deles e os interesses deles. Correu tão bem que eu mandei um e-mail a todos os professores de português a convidá-los para fazer uma sessão. Portanto, eu penso que só me faltam 5 turmas em 29. Ou seja, eles vão à biblioteca, eu apresento alguns títulos, mas não os maço muito, confesso, mas pronto, dou assim algumas ideias, e eles depois mexem nos livros e veem os livros, esses e outros, e requisitam um livro para o projeto de leitura a português. Ok. Tu dizes que a leitura pega-se. Pega. Mas se calhar também é interessante pô-los a falar daquilo que leem uns com os outros, não é? Claro, aliás temos um projeto, já é o 2º ano, foi um projeto financiado pela BPRede, que se chama mesmo Leituras Emparelhadas, em que 4 turmas, uma de cada ano, portanto 5º, 6º, 7º e 8º, em que os alunos dessas turmas trocam leituras entre si, apresentam leituras. Por isso, sim. Isso tem tido grandes efeitos, eu acho. Por exemplo, um aluno de 5º ano ouvir um aluno de 7º ano a falar sobre um livro, não é? Se calhar desperta a curiosidade. Tu trabalhas também com parceiros, não é? Da biblioteca, os professores de cidadania, por exemplo. Sim, enfim. São grandes parceiros, é verdade. Ok. E português e outros. E outros, sim. Portanto, essa dinâmica da biblioteca, como é que é feita? Tu, por exemplo, vais às salas de aula. Não sei, vais... Às vezes eu também não quero incomodar muito. Mas sei lá, estou aqui a pensar que eu agora estava-me aqui a pôr na posição de aluno e aparecer-me de repente uma pessoa que eu até nem conheço, ou não é minha professora, não é? E vir de repente a uma aula falar-me durante 5 minutos de um livro e se calhar aquilo era capaz de... É uma boa ideia. Achas? Acho que sim. Ocorreu-me agora aqui e digo assim, olha, acho que é uma boa capaz ideia. de ser interessante. Mas eu também não quero incomodar, eu sei que as pessoas têm programas para dar. Mas, por exemplo, no Dia Mundial da Poesia, isso é... Eu aviso os professores àquela hora que vamos aparecer, eu, outros elementos da equipe e até alunos, os alunos do Clube de Leitura, por exemplo, e vamos às salas, sim, ler um poema.
tu és uma grande colaboradora do jornal escolar Pasquim, do nosso Pasquim, e por aquilo que se vê no Pasquim, realmente a biblioteca da EBAR, da Escola Básica André da Rezende, tem uma dinâmica que toca os alunos, professores e se calhar até funcionários, não sei, se calhar até há funcionários que também vão à biblioteca e requisitam. Aqui, por exemplo, eu sei que há aqui na Gabriel Pereira, que há pais de professores que gostam tanto de ler que os professores requisitam para esses pais. Portanto, imagina. Portanto, a biblioteca é mais para os filhos. Claro, mas a biblioteca às tantas também não tem que se fechar só aos alunos ou aos professores. Bom, uma questão que eu queria que tu falasse, até porque acho que faz todo o sentido, que é, eu não te vou perguntar o que é que dizem os teus olhos, mas... Obrigada. Mas nós combinámos que tu vinhas falar assim dos livros da tua vida. Não sei se são os livros da tua vida mesmo, mas se calhar são os livros da tua vida. E o que é que tu trouxeste? Assim, não sei se vais apresentar por uma ordem de preferência ou se Não, eu tive obviamente dificuldade, não é? Porque eu gosto de ler. Esses são os livros que tu levarias para uma ilha deserta, para além de um fogão, de um fogareiro? Não, acho que não. Acho que não levaria estes. Levaria outros. Estes conheço-os bem. Levaria uns que não conhecia, talvez. Talvez, ok. Não sei. Bom, então, tens aí em primeiro lugar... Eu não sei, mostro para onde. Olha, podes mostrar para aquela câmera, para esta, mostras para Achas esta. que dá assim? Dá, sim, senhor. Máximo Gorki, Mãe. A Mãe. Pronto, foi um livro que eu comprei no Alfarrabista. É engraçado porque a grafia faz lembrar o cirílico, não é? Exato. Exatamente. É do Gorki, obviamente. Exato. Foi um livro que eu comprei no Alfarrabista. Este livro existia em casa dos meus pais e eu pedi-lhes o livro e li-o nas minhas horas de almoço durante muito pouco tempo. Dava eu aulas nesse ano na Zambuja. E então, pronto, entretanto devolvi o livro aos meus pais, porque era deles, não é? E um dia encontrei este livro no Alfarrabista o Sr. Oliveira, aqui em Évora, e o livro é fantástico, mas eu já agora gostava de falar também dos livros em segunda mão, que eu gosto muito. Eu gosto de comprar livros novos, cheiram bem, mas estes também cheiram bem e normalmente vêm assinados, como é o caso. Este livro foi de alguém, não é? Foi de alguém e está datado de 1968. Sabes e eu ainda não era nascida. Mas eu nasci exatamente nesse ano. Espera, mas tem o mesmo. É no Natal, afinal. Eu não é nasci mesmo? em 15 de dezembro. Pronto, podia Será? ser teu. Será? Podia ser teu. Pronto. É um livro que... Posso? Sim, é um livro que nos ensina também alguma história, não é? Portanto, o contexto é a Rússia do início do século XX e chama-se Mãe porque é a história de uma mãe chamada Pelágia, uma mãe corajosa que abraçou, agora vou ser um bocadinho spoiler, até à morte, a causa política do filho. E a causa política era do Pavel, que é um jovem operário que, como outros... começam a despertar para as ideias bolcheviques, porque a miséria era muita. Pronto, e então a Pelágia é a mãe do Pavel, mas é também a mãe da Revolução. Ela acaba por ser a mãe da Revolução. É um livro muito, muito bonito, muito interessante também, porque nos dá também um contexto histórico, uma visão da história. Sim, visão da história. Depois trazes o nosso... Depois trago... um dos livros que eu mais gostei do Virgílio Ferreira. Sim, Para Sempre. Chama-se Para Sempre. Ora, o Para Sempre é sobre um homem que já velho e que está constantemente, o livro vai-nos remetendo e às vezes é difícil perceber se ele está a falar do passado ou do presente, não é? Andamos sempre para a frente e para trás e, portanto, é como se a vida dele fosse de facto um para sempre, nesta instabilidade temporal. Pronto, e além disso, o tempo é, como eu já vou falar a seguir, um tema que me interessa muito. Eu acho que é o tema filosófico por excelência, o tempo. Portanto, não só do ponto de vista da física.
Não, sobretudo não do ponto de vista da física. Sobretudo não do ponto de vista da física, porque eu não sei nada de física. Depois, este livro, eu trouxe-o, é do Jorge Steiner, chama-se No Castelo do Barba Azul, é um autor que eu gosto imenso e, aliás, recomendo aqui quem quiser conhecer melhor este autor, e vale a pena, é um homem de uma erudição incrível. Que vejam no YouTube, é só pesquisar O Belo e a Consolação, Jorge Steiner. O Belo e a Consolação foi um programa da RTP2 há uns anos, e em cada um havia uma entrevista a uma personalidade. Há várias interessantes, mas eu gosto muito do Jorge Steiner. Ele também tem no YouTube, já agora disponível, uma conversa com o nosso António Lobo Antunes. Ele foi à casa do Steiner, o António Lobo Antunes, e tem uma conversa, são dois gigantes, não é? É extraordinário. Pronto. Este livro eu trouxe porque o Jorge Steiner coloca aqui a questão da vida dele. Ele diz que a questão da vida dele é como é que se pode tocar Schubert à noite, ler Rilke de manhã e torturar ao meio-dia. Pronto, e portanto essa é a questão dele, ou seja, o que é que nós podemos fazer contra o totalitarismo, contra regimes absolutamente opressivos, se nem a cultura nos salva. Só que eu acho que ele acaba Está aí uma espécie de incongruência. Não é? Homens cultos, não é? Passeavam com catálogos de exposições e à pelos tarde museus. Torturavam, matavam, Exato. etc. Então, no Mas fundo... isso ainda acontece, não é? E no fundo, eu penso que se não for a cultura, nada nos salva. Eu acho que, ao mesmo tempo que o Jorge Steiner coloca esta questão e nos coloca perante essa problemática, eu acho que ele continuou a confiar na cultura. Bom, pronto, é o Jorge Steiner. Jorge Steiner. Eu ia dizer que não trazias nenhuma autora, mas... Trago duas autoras. Já vamos ver a outra. Pronto. De seguida... Já que estamos a falar do tema do totalitarismo... Isso é um tema que tu bem conheces, não é? Essa autora, não é? Sim, esta autora é a Hannah Arendt, que foi uma judia alemã, que viveu toda... Portanto, ela nasceu em 1906 e morreu em 1975. Portanto, passou por tudo aquilo que... Passou por tudo aquilo... fugiu para a França, foi internada, que era a maneira como os franceses diziam para a presa, foi internada num campo de internamento em França. Depois conseguiu chegar a Lisboa, viveu uns meses em Lisboa, na Rua da Sociedade Farmacêutica, acho que se chama assim, e depois conseguiu então ir para os Estados Unidos. Ela veio para Lisboa, sobretudo enquanto esperava pelo visto para os Estados Unidos. Ela não passou pelas mãos do nosso... lembra-me o nome do... Aristides? Do Aristides. Não, que eu saiba, não. Podia ter sido um dos milhares, não é? Que eu saiba, não. Que passaram e que conseguiram chegar a Portugal através dos vistos, não é? Portanto, este livro, no fundo, é muito importante. Dizem que é o livro da vida dela. Eu tenho alguma dificuldade em escolher, mas neste livro ela evidencia a diferença que há entre os totalitarismos e as ditaduras e os fascismos. Diz ela que a grande tese é que os totalitarismos têm uma combinação única entre ideologia, a lógica de uma ideia, coisa que a realidade não tem. Não tem lógica, não é? É lógica de uma ideia e a prática do terror. Terror que não é violência. Ou se quisermos, é uma violência sem um outro fim. Pronto, é terror instituído. Ok. Pronto. É um livro também muito importante. O último livro, já que estamos a falar de livros da minha vida, fui eu que escrevi. É este... chama-se do tempo, lá está a questão do tempo, não é? Exato. Não me digas que isso foi para aí a tua tese. Sim, digamos, é uma versão revista da minha tese, porque a minha tese era grande. E tu adaptaste também isso com vista ao leitor ou deste-lhe uma... Sim, dei. Fizeste um trabalho de texto, sim, não é? De modo a torná-lo... Sim. É porque às vezes nós temos a ideia de que as teses acabam por ser
enfim, são textos maçudos, mais técnicos, não é? E que, portanto, o leitor depois tem alguma dificuldade em conseguir assimilar aqueles conceitos e por aí fora. Certo, eu fiz essa revisão, não fiz muita dessa revisão, mas fiz alguma. Eu acho que... Mas lê-se como um romance. Não, acho que não, talvez não tanto, mas é sobre o tempo. Porque eu penso que a Hannah Arendt falou sobre o tempo algumas vezes, mas não tem, o pensamento dela não é sobre o tempo. Ela é uma pensadora política, como ela gostava de enunciar, não uma filósofa. Ela dizia que não era filósofa, até porque desde que o político matou o filósofo, Sócrates, não é? Que a relação da filosofia com a política nunca mais foi boa. E é preciso olhar para a política, diz ela, com olhos limpos de filosofia. E eu penso que ela consegue, embora ela tenha formação filosófica, não é? E então este livrinho resultou de uma tentativa de descobrir a geometria do tempo, porque ela faz um desenho geométrico do tempo, desenha mesmo a geometria do tempo ao longo da obra da Hannah Arendt. Nós podemos encontrar esse livro aqui nas nossas bibliotecas? Sim, eu oferecia aqui à biblioteca da Gabriel Pereira já há uns anos, e também penso que a André de Gouveia. Ok. Pronto, e estes são os livros, não é? Olha, nós não temos assim muito mais tempo, estamos aqui no limite, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Quero dizer uma coisa, em relação à biblioteca. Eu queria dizer que este prémio, pronto, é para mim, não é? Mas também é para a biblioteca, portanto há uma verba que vem do prémio para a biblioteca. E queria dizer também que o trabalho do professor bibliotecário não é isolado. Claro. E, portanto, a Conceição Correia, a Cristina Maia, o Carlos Queimado, a Ana Sezões, a Dona Nádia, que integram a equipa da biblioteca da André de Rezende, são elementos de uma equipa extraordinária e que contribuem para que a biblioteca da André de Rezende tenha o dinamismo que tem. Portanto, o meu agradecimento a eles. Olha, e o meu agradecimento a ti. Obrigada, Manuel, eu é que agradeço. E até um próximo prémio. Não, até um próximo podcast, se não te importas. Sim, senhor. Então, até à próxima. Até à próxima, Manuel. Obrigada.